Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 14, versículo 1, está escrito: 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender a Jesus, a traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Nesse momento nós já estamos nos relatos finais em relação à vida de Jesus, porque é isso que é falado aqui, que 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. 2 dias depois do quê? Do sermão profético, do ensino que Jesus vai falar no capítulo anterior sobre o fim dos tempos. Aqui, os sacerdotes, os religiosos já estavam se preparando para que tirassem a vida de Jesus, porque eles já estavam tão condenados, estavam percebendo que Jesus estava denunciando tanto a forma com que eles viviam, com que eles lidavam com a religião da época, que eles entendiam que Jesus não podia mais permanecer vivo. E isso é que certamente estava no controle de Deus, já estava cumprindo todas as profecias em relação ao servo sofredor, em relação ao Messias que haveria de ser entregue para a salvação dos seus escolhidos. E além disso, além desse plano que haveria de tirar a vida de Jesus, nós vemos também sobre a unção de Jesus em Betânia. Não vou ser muito aprofundado nisso, porque no texto de João, na série de vídeos que nós fizemos sobre João, eu já expliquei de forma mais detalhada e minuciosa esse relato, mas é importante nós apontarmos algumas coisas. Quando Jesus é ungido em Betânia, na casa de Simão, o leproso, é dito que uma mulher pecadora quebra um vaso de perfume muito valioso, um vaso de alabastro com perfume muito valioso. As pessoas passam a ficar indignadas ao perceberem que essa mulher quebra o vaso e derrama esse perfume valioso sobre a cabeça de Jesus. As pessoas passavam a ficar escandalizadas, porque ela gastou tanto dinheiro com isso, ela poderia ter gastado para dar aos pobres e poderia fazer coisas melhores. Mas Jesus vai falar que, na verdade, ela praticou uma boa ação para com ele, porque os pobres sempre estariam conosco, mas ele ficaria por pouco tempo. E ela fez o que pôde, ungiu o corpo de Jesus para a sepultura. Ela já antevia o sofrimento que Jesus haveria de passar e já estava preparando o corpo do Senhor para isso. E nesse relato nós aprendemos algumas coisas. Essa mulher, que no Evangelho de João é dita como Maria, Maria de Betânia, ela faz aquilo que pôde, faz aquilo que ela tinha em mãos. Jesus vai falar isso, ela fez o que pôde. Nós aprendemos a importância aqui, então, de nós fazermos aquilo que nós temos com as nossas mãos para a glorificação do Senhor. Em Eclesiastes está escrito também: aquilo que você tem as mãos, faz conforme suas forças, porque na sepultura, no Sheol, para onde você for, não existe força, não existe mais trabalho. A segunda coisa que nós falamos aqui, ela faz com valor, ela faz aquilo que a custava mais. Certamente o vaso de alabastro, o vaso daquele perfume, custava muito para ela, tanto que eles disseram que poderia ser vendido por 300 denários. Cada denário era referente àquilo que um trabalhador recebia diariamente. Ou seja, era quase um valor de um ano de trabalho. Aquela mulher derrama aos pés de Jesus, mostrando a terceira coisa que nós entendemos aqui, que para Jesus todo sacrifício é válido, para o Senhor Jesus nenhum sacrifício é vão, mas para Ele é digno de todo o nosso sacrifício, de todo o nosso esforço, de todo o nosso trabalho, de fato. Continuamos, versículo 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar a Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento no qual eu comemorei
a Páscoa com meus discípulos. E eles mostrarão um espaço do cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram e foram à cidade. E achando tudo como Jesus tinha dito, prepararam a Páscoa. Aqui o cenário final de Jesus já está sendo preparado. Judas Iscariotes, aquele que haveria de trair Jesus, vai falar com os principais sacerdotes sobre denunciar ao Senhor para que fosse entregue a eles. Eles se alegram com isso e prometem dar dinheiro a ele, certamente um dinheiro sujo, um dinheiro ilícito, que viria a troco de sangue, a um curso de sangue, o sangue do próprio Mestre, do próprio Senhor. E aqui vai dizer que nesse tempo, então, Judas buscava uma boa ocasião para trair e entregar a Jesus. Depois nós vemos sobre a festa da Páscoa dos pães sem fermento, que remetia à libertação que o Senhor faz em Êxodo do povo que estava cativo no Egito e agora era libertado. Páscoa significa Pessah, a libertação significa passagem, também remete àquilo que é a libertação que o Senhor faz da morte, que a 10ª praga, que é dada contra os egípcios, é o anjo da morte que passava nas casas, e a casa que não tinha os seus umbrais com o sangue do cordeiro, teria a morte do primogênito. E aqui também vai falar que para que nós tivéssemos vida, que nós não tivéssemos a nossa vida ceifada como os egípcios daquele tempo, nós deveríamos ter a nossa casa alicerçada com o fundamento, nossa casa limpa com o sangue do cordeiro que prefigurava o próprio Cristo, para que nós tivéssemos vida, a vida eterna de Jesus. E Jesus aqui, então, tendo esse pano de fundo da Páscoa, da festa dos pães ázimos, dos pães sem fermentos, vai falar sobre a última ceia, vai falar sobre esse ritual tão importante para ser passado com seus discípulos. Aqui ele vai falar sobre, mais uma vez, ele tinha essa palavra de conhecimento, de entender a soberania e a autoridade em relação a todas as coisas, sobre os elementos da vida cotidiana. Ele vai falar para os seus discípulos irem até a cidade e lá eles haveriam de encontrar um homem com um cântaro de água. E a partir disso, eles seguiriam esse homem e perguntariam onde que era o aposento para que o mestre deles e eles se assentassem para comer a Páscoa. Aqui o Senhor vai mostrar mais uma vez a sua autoridade sobre isso. Ele tinha o conhecimento que aquele homem que estava carregando um cântaro de água saberia dizer, poderia mostrar o lugar preparado para que eles pudessem cear esse momento tão importante de despedida de Jesus com os seus discípulos. No versículo 17, existe a indicação do traidor. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e perguntar-lhe um por um: por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Aqui o Senhor vai mostrar que um deles que estava comendo junto a eles haveria de traí-lo. Isso se cumpre com Judas, que nós lemos um pouco mais anteriormente, havia combinado de entregar Jesus por causa de alguma uma quantidade de prata, que na verdade a gente vai aprender um pouco mais pra frente, que eram apenas 30 moedas de prata, um valor que era dado a um escravo da época, e o Senhor vai evidenciar isso. Eles passam a perguntar: por acaso seria eu? Porventura seria eu? Para mostrar que para eles jamais fariam isso. Mas dentro deles estava um que haveria de ter a capacidade de, após 3 anos caminhando com Jesus, vendo seus milagres, vendo a intimidade que ele tinha com Deus, teve a capacidade de entregar a ele a morte, entregá-lo ao juízo. No versículo 22 ao 26, o Senhor vai instituir a ceia do Senhor. Aquilo que o apóstolo Paulo coloca mais para frente um pouco em Coríntios, quando Jesus vai mostrar que o seu corpo era simbolizado pelo corpo que eles estavam comendo, pelo pão que eles estavam comendo, e o seu sangue pelo vinho que eles estavam bebendo. O corpo é aquilo que ele estava entregando a eles o sacrifício pascal, e o sangue era o sangue da nova aliança. A nova aliança que ele estava fazendo não era mais a aliança abraâmica, a aliança davídica, a aliança mosaica, mas a aliança nova, aquela que Jeremias e Ezequiel haviam profetizado. Uma nova aliança, um novo concerto que Deus estava fazendo com o seu povo, em que ele colocaria a sua lei no coração daqueles que estavam participando dessa aliança. Uma aliança em que o próprio Deus se entrega por nós, o próprio Deus sacrifica por nós e coloca o seu sangue por nós, e entrega o seu corpo para que nós pudéssemos ter a vida dele. No versículo 27 ao 31,
Jesus vai avisar a Pedro que ele haveria de traí-lo, de haveria de negá-lo, e isso nós vemos um pouco mais pra frente, e ele vai falar que seria uma pedra de tropeço para todos eles, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da ressurreição ele iria diante deles para a Galileia. Aqui Jesus vai citar uma profecia de Zacarias, de que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas, mas que eles permanecessem fiéis, que depois da ressurreição, ou seja, Jesus já estava trazendo a eles a certeza de que ele haveria de ressuscitar, de que ele não ficaria para sempre morto, e que ele haveria de voltar para eles, para a Galileia. E depois Pedro, mais uma vez Pedro, o inconstante, Pedro impulsivo, vai falar: não, Jesus, eu, ainda que o Senhor venha ser um tropeço para todos, não será para mim. E aqui o Jesus, que já conhecia todas as coisas, vai falar que naquela noite ainda, antes que o galo cantasse, ele haveria de negá-lo 3 vezes. E Pedro insiste com ainda mais ênfase que ele não haveria de traí-lo. Mas Jesus sabia que isso aconteceria no final. No versículo 32 ao 42, existe a oração de Jesus no Getsemane. Getsemane, em hebraico, significa em aramaico, é o jardim da pensa de azeite. Jesus, como aquele que estava sendo pressionado até o fim, uma grande aflição estava vindo sobre ele. A aflição do sofrimento físico, sim, do sofrimento corporal, do sofrimento carnal, mas de forma ainda mais presente, o sofrimento espiritual, a separação que ele teria com o próprio Deus. E é isso que ele fala aqui no versículo 34. A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Jesus vai orar ao Pai, vai dizer: tudo que é possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feito o que eu desejo, mas que seja feito a sua vontade. Aqui talvez é a parte que a natureza humana e a natureza divina de Jesus se encontram de forma mais nítida, um contraste mais presente. Jesus, de forma humana, não queria aquele cálice, não queria aquele sofrimento, mas em sua parte divina sabia que lhe era necessário que cumprisse todas as coisas, que ele fosse obediente até o fim, e fosse obediente para que a partir da sua vida, através do seu ministério, do seu sacrifício, o seu propósito, sua missão de vida fossem cumpridas. Jesus vai orar, retorna e vê que os seus discípulos estavam dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, eles estavam com tanto estresse, com tanto medo daquilo que estava por vir por eles, que eles já estavam dormindo, não foram capazes de vigiar com Jesus, orando. E depois, no versículo 42, ele vai concluir falando que já se aproximava o traidor. Judas já estava vindo junto com os soldados para que ele fosse preso. E é sobre a prisão de Jesus, no versículo 43 ao 50, que nós vemos aqui. Judas se achega a Jesus no Getsemane, beija ele como sinal daquilo que ele havia dito aos romanos, que o sinal que ele traria para que Jesus estava com ele era o beijo que ele havia de dar. Então, Judas trai ao mestre com um beijo, com um sinal de afeto. Judas se revolta contra o seu mestre. No versículo 51 vai falar sobre um jovem que o seguiam e ele é agarrado e é largado o lençol e ele foge nu. Aqui, muitos estudiosos dizem que esse jovem que foi agarrado, que perdeu a sua roupa, era o próprio João Marcos que escreve esse evangelho. Ele estava seguindo Jesus de forma talvez mais submissiva, talvez de forma mais afastada, e assim como os discípulos fugindo dos perseguidores romanos, também João, que foi pego seguindo a ele, também fugiu, do mesmo modo que Jesus havia dito, que assim como o pastor das ovelhas foi ferido, as ovelhas seriam pegas dispersas e iriam fugir. E isso ocorre com todos os discípulos de Jesus. No versículo 53 ao 65 vai falar sobre a interrogação de Jesus com os sacerdotes, com o Sinédrio, que era a parte de maior autoridade religiosa na época, era talvez aquilo que unia o poder político e o poder religioso de Israel. E aqui eles vão falar sobre tentar levantar depoimentos, levantar falsos testemunhos sobre aquilo que Jesus havia dito, mas em nada Jesus havia dito algo contra a lei. Na verdade, ele havia dito tudo a favor da lei, mas as pessoas tentavam dissimular, tentavam distorcer as suas palavras para que ele pudesse ser pego. Mas em todas essas coisas, mesmo Jesus sendo cuspido, mesmo sendo maltratado, ele permaneceu em silêncio, não respondeu de forma mal educada, de forma que não correspondesse à lei. E quando ele vai concluir o seu discurso, quando vai concluir a sua defesa, na verdade, ele fala apenas uma frase, na qual está escrito:
eu sou, quando é perguntado se ele é o Cristo. Ele vai dizer, eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Aqui os sacerdotes, talvez escandalizados, falam que é uma blasfêmia e passam, mais uma vez, a açoitar, passam a maltratá-lo e agredi-lo com um sinal da blasfêmia que talvez eles tinham entendido. Mas na verdade não era uma blasfêmia porque era a própria verdade. Jesus, o próprio Cristo, o Filho de Deus. No versículo 66 ao 72 está escrito sobre a passagem da negação de Pedro negando a Jesus. Assim como o Senhor havia profetizado antes que Pedro haveria de negá-lo, antes que o galo cantasse, isso acontece aqui. Pedro é interrogado durante 3 vezes se ele era discípulo de Jesus, e ele responde durante 3 vezes que ele não era, e depois, no final disso, o galo canta, no sentido de que a consciência de Pedro pesa ao negar a Cristo, ao deixar com que o sofrimento, deixar com que o medo de talvez ser entregue à morte, assim como Jesus o tirasse da sua verdade, o tirasse daquilo que ele cultivava em seu coração, que era o relacionamento dele com Jesus. Aqui nós concluímos o vídeo de hoje com uma nota triste, concluímos o vídeo de hoje com essa aparente falta de esperança. Jesus sendo julgado, interrogado de forma injusta, mas é nesse momento de maior tristeza, nesse momento que nós não temos esperança aparente, que o jogo muda, em que o jogo daqueles que confiam em Deus é revertido e o choro que pode durar uma noite vem sucedido pela alegria da manhã. Que esse vídeo nós possamos concluir, não esquecendo do like, do comentário e da inscrição e do compartilhamento, para que também seja entregue para mais pessoas. Te espero nas próximas.